Olá pessoal, trago novidades. Bom, essa semana eu recebi um e-mail de retorno a respeito da terceira fase que eu participei, e quem não viu os vídeos da primeira e segunda etapa e terceira etapa desse processo seletivo que eu estou passando agora, que eu consegui entrar graças às estratégias ali do ChatGPT para organizar meu currículo e me ajudar a estruturar direitinho. Hoje é a quarta e última etapa, porque a quinta etapa conta como o processo de admissão com o exame médico e tal, então essa é a quarta que eu considero a última, né? A última etapa. Então eu recebi um e-mail dando esse feedback que eu tinha conseguido passar, e eu recebi um roteiro do que eu precisava fazer hoje, porque essa é presencial, as outras não foram presenciais, essa é presencial, então eu tô indo agora lá na empresa para poder fazer ali o que eles me desafiaram. Então eles me enviaram um slide com 2 casos, e eu tinha que resolver esses 2 casos, que é algo que é comum de acontecer dentro da empresa ou algo que é provável que aconteça dentro da empresa. E aí eu precisaria dizer como eu resolveria e quais seriam as implementações que eu faria dentro da empresa. Então, nesse processo, eu não usei o ChatGPT para me ajudar, porque isso demandava mais conhecimento técnico, e eu fiquei com muito receio de pedir ajuda para o chat, mesmo que seja para ajustar as minhas ideias, e ficar algo genérico. Uma coisa que eu aprendi sobre o ChatGPT é que você deve usá-lo para os seus pontos fracos. Os seus pontos fortes você não usa, porque esse será o seu diferencial. E aí eu fiquei imaginando, imagine que todos os outros candidatos, porque foram 7 candidatos que foram aprovados para essa etapa de hoje, imagine se todos eles usam o ChatGPT. Será que não vai ficar parecida as respostas? Será que eles ali, os examinadores, os gestores, que vai ser com os gestores, será que eles não vão identificar uma semelhança entre a resolução dos casos? Então, eu fiquei com esse receio de ficar genérico e parecido com a resposta dos outros colegas. Se eles pediram ajuda da inteligência artificial ou não, aí é com eles, mas eu preferi não pedir ajuda. E aí, se eu não passar, eu entendo que eu não estou ali de acordo com o alinhamento que eles procuram. E aí eu vou ter essa consciência e essa leveza de que eu não passei por isso, ou se eu passar, eu vou entender que eu passei porque eu estou alinhada com o que a empresa procura agora. E aí eu fiz um slide no dia mesmo que eles me enviaram o e-mail, eles enviaram no início da tarde, então eu fiquei a tarde toda resolvendo, e eu tinha até 3 horas do dia seguinte para enviar de volta esse slide pronto, que eles já me enviaram um modelo pré-pronto com o designer do slide e os casos. Então eu só acrescentei as minhas respostas. E aí eu fiz no dia anterior, resolvi tudo e tal, deixei lá, não enviei, mesmo depois de pronto, porque eu queria no dia seguinte, com a mente fresca e descansada, revisar ali o que eu coloquei e de certo. Ainda bem que eu não enviei, porque eu precisei ajustar muitas coisas, até mesmo forma de falar e tal, e formatação, editei tudo com calma ali, aí depois que eu revisei, eu enviei para eles. E aí, nesse caso, onde o chat entrou, depois que já estava pronto, depois que eu enviei para eles, eu fui falar com o chat sobre essa etapa e pedir a ele uma ajuda em relação a como eu poderia me colocar ali de uma forma que eu transmitisse segurança, mas não arrogância. Porque às vezes a gente tenta transmitir segurança para as pessoas, como profissionais ali, ainda mais diante de uma exposição, porque terão pessoas que eu nunca vi na vida me avaliando, pessoas que são importantes ali na empresa, e às vezes a gente pode transmitir, ao invés de transmitir uma imagem de confiança e segurança, de arrogância. Então ele pediu para fazer alguns ajustes só nos termos, eu achei bem interessante isso.
nas pausas, na forma de falar, ao invés de falar muito acelerado, rápido, falar pausadamente, respirar, se vê que está ficando ansiosa. Então, a forma mais pausada de falar também diferencia da forma ali acelerada de falar. E aí, isso também influencia nessa imagem, porque ali vai ser o primeiro contato comigo. Então, eu tenho que trazer ali uma boa imagem, né, para eles, uma boa impressão. E eu confesso que no início, no primeiro contato, eu não tendo a ser uma pessoa tão, assim, carismática, que as pessoas olham, achei você tão divertida. Eu não sou assim. Geralmente, no início, eu tenho um certo bloqueio de me sentir à vontade, assim, e ao longo do tempo, quando eu vou conhecendo melhor as pessoas, eu vou me sentindo mais confortável, e aí eu vou me soltando mais. Mas aí, a primeira impressão é que fica. Então, não quero chegar lá e dar uma impressão de, olha, ela fez uma excelente resolução, mas eu não gostei muito dela. Eu achei o fulano mais carismático. E eu confesso para vocês que muitas vezes o carisma ganha da competência técnica. Então, nesse ponto, eu pedi ajuda para o chat e estou indo lá agora para fazer essa avaliação. E aí depois eu volto aqui para contar para vocês como que foi essa avaliação. Nesse vídeo eu só vou contar essa etapa. E aí, quando eu receber o retorno deles, sendo positivo ou negativo, mas eu tenho certeza que será positivo, eu venho aqui e conto pra vocês, ok? Então, aguarde o próximo vídeo e volta lá nos vídeos anteriores, se você tá chegando aqui por meio desse vídeo. Bom, gente, ontem eu cheguei tarde em casa, então deixei pra gravar hoje. Vou contar pra vocês como foi lá o momento da apresentação dos desafios que eles me passaram. Então, como eu tinha mencionado, eu tinha enviado um dia antes da apresentação. Então, quando eu cheguei lá, já estava tudo montadinho, só para eu apresentar. Eu achei que eu fosse ficar muito nervosa na hora, mas eu me senti muito à vontade, eles me deixaram muito à vontade. Eram 4 pessoas ali na sala, gestores gerais, gestores daquela instituição específica, daquela região. E quando eu cheguei, tinha uma outra pessoa apresentando, eu ouvi assim por alto, e aquilo começou a me deixar um pouco nervosa, mas eu saí de perto para não ouvir. Mas o pouco que eu ouvi, eu pude perceber que talvez, eu tive essa impressão de que talvez os desafios fossem diferentes. Cada desafio que eles enviaram para cada candidato, que ao todo foram 7 pessoas que foram aprovadas para essa última etapa, foram diferentes. Então, aí eu falei, será que foi diferente? Enfim, uma outra coisa que eu observei é que quando eu cheguei lá, eles falaram que eles já tinham lido as minhas respostas. Isso, por incrível que pareça, me deixou muito mais aliviada do que se eu fosse ali, eles sabendo ali na hora o que eu escrevi. Eu não sei porquê, mas eu me senti mais aliviada. Eu tinha 20 minutos para apresentar, e aí depois 10 minutos eles me perguntariam. Então eu peguei o cronômetro ali no celular e fui apresentando para eles as resoluções para os 2 casos. Um caso era de exaustão mental, onde o público que eu vou atuar, que são públicos de adolescentes, né, jovens e adolescentes, ali, jovem aprendiz até a idade de 24 anos. Então, eu procurei pensar nesse contexto de vida desses jovens, na região onde é localizado, porque, por exemplo, geralmente jovens que procuram trabalho como jovens aprendizes, não são jovens ricos, né? É muito difícil. Dentro da instituição que é aquela ali, é difícil jovens com dinheiro, posso estar errada, procurar. Geralmente até procuram, mas não nessa instituição específica que é mais voltada para cursos profissionalizantes e tal. Geralmente procuram em multinacionais, empresas maiores do que essa. Posso estar errada. Mas, por exemplo, eu moro em Nova Iguaçu. Então, eu concluo que o público de jovens aprendizes dessa região não sejam pessoas que têm dinheiro. E por que eu estou falando isso? Porque eu procurei pensar nesse contexto de vida para trazer aquela resolução. Então, geralmente, jovens da cidade, são jovens que
tem que contribuir renda dentro de casa. Não é um dinheiro que vai ser só para ele, mas vai ser um dinheiro para ajudar nas despesas de casa, talvez ali com uma mãe solo, né? Pais separados. Muito dificilmente é esse contexto de que o dinheiro do meu salário vai ser só para mim. Talvez sejam jovens que trabalham ali e também já estudam ainda, estão na idade escolar ou universitária. Também são jovens que talvez morem distante dessa região, então tem que fazer uma viagem de 1, 2 horas, 3 horas para estarem ali ou no seu local de trabalho. Porque geralmente as oportunidades de trabalho, dependendo da área, você consegue mais para o centro da cidade, da Zona Sul, então requer ali um tempo de deslocamento maior. Então eu fui pensando tudo isso. O segundo caso foi uma leve pegadinha, onde eles pediam para eu trazer uma proposta de reconciliação e mediação, quando na verdade o caso envolvia crime sexual, crime de assédio sexual no trabalho. Então eu ali consegui identificar que era um caso de assédio sexual e procurei trazer a lei, né, que comprova o artigo, na verdade o artigo que fala sobre assédio sexual, pontuando o artigo e pontuando a postura desse chefe nesse contexto do caso. O fato de eu não ter pedido o ChatGPT para resolver isso por mim, e por que eu poderia ter pedido? Porque é uma área, não porque eu não seja competente, mas porque essa área é uma área de atuação diferente da minha experiência. Eu tenho experiência em área clínica, em área com crianças atípicas, em áreas de desenvolvimento. E não nessa área que não é necessariamente clínica, mas é uma área, vamos dizer assim, mais voltada para NR1, que é dentro das empresas que implementar bem-estar e tal, tudo isso, dar assistência psicológica, mas não necessariamente um atendimento clínico. Então, é por isso que eu me senti super insegura no início, mas eu falei assim, eu vou tentar resolver isso sem a ajuda de ChatGPT. E eu acredito fielmente que se eu tivesse pedido, que se eu tivesse colocado ali, chat, me ajuda a resolver esse problema, o caso ali, ele teria resolvido, eu teria talvez apresentado ali um bom resultado, mas nos momentos de pergunta, talvez eu me atrapalharia. Por quê? Porque o raciocínio não foi meu. Então, quando a inteligência artificial raciocina, eu tenho a tendência em decorar a resposta que ele me deu. Então, isso aqui, mas eu não vou raciocinar. Isso aqui é a resposta. Então, ali eu vou apresentar tudo bonitinho que está escrito, mas na hora de responder as perguntas, você precisa estar ainda alinhado com o seu raciocínio, que fez com que você respondesse e trouxesse resolução para esse caso. E aí eu falei, talvez se eu tivesse pedido para o chat resolver, ao invés de eu pensar, eu não saberia responder essas perguntas que eles trouxeram. Muitos trouxeram questionamentos, por que eu pensei naquilo, trouxeram outra possibilidade também. E se essa situação fosse assim? Então, isso fez muita diferença. Eu acho que a gente tem que pedir ajuda da inteligência artificial quando a gente está na etapa de seleção por inteligência artificial. Então, tem empresas que até você chegar num humano, é tudo robô, é você e o robô ali lidando o tempo inteiro. Então, desde o início, quem faz a triagem dos currículos são os robôs, são as inteligências artificiais. Então, a gente precisa dessa inteligência artificial também para identificar as palavras-chave, o que seria interessante colocar, para quando o robô ler, ele conseguir te selecionar. E foi o que eu fiz. Mas a partir do momento em que eu tive que lidar diretamente com pessoas, aí, nesse caso, não cabe a inteligência artificial para te ajudar na resolução. Então, foi o que eu pensei, o meu raciocínio em relação a isso. E aí, consegui, fiz, ainda sobrou tempo, eles ficaram super à vontade, eu senti que eles ficaram à vontade, eu também fiquei à vontade. Então, eu saí dali bem satisfeita. Vamos dar o resultado. Não essa semana, que ontem foi quarta, como tem feriado essa semana, o resultado vai vir provavelmente na próxima semana, e já com a solicitação de exames admissionais. Outro ponto importante que vale salientar
é que eu pesquisei vídeos e conteúdos relacionados à NR1 no YouTube. Então, muitos profissionais que trabalham nessa área traziam ali ideias e ferramentas. Então, eu fui entendendo como que funciona essa área dentro da empresa. E a partir dali eu tive muitos insights para resolver os meus casos. Então, isso demandou também um tempo de estudo para que eu pudesse pensar nessa resolução, não só de estudos relacionados às implementações dentro das empresas, mas também relacionadas à lei e quais providências dentro de um crime, um possível crime de assédio sexual dentro da empresa podem ser tomadas, quais medidas, né? Então, é isso, gente. Espero que tenha ajudado você também a pensar um conselho que eu posso te dar, mas antes desse conselho eu não posso deixar de pedir que você se inscreva aqui no canal, que você dê o like nesse vídeo, para que eu possa entender que vocês gostam desse conteúdo voltado para trabalho também e fazer mais vídeos sobre. Mas um conselho que eu quero te dar, porque nesse período eu sei que os processos seletivos estão cada vez mais extensos. Eu estava conversando com uma amiga esses dias aí, e ela me falou que o dela durou 2 meses. Gente, o meu acho que fez 1 mês agora. 2 meses é muita coisa para um processo seletivo, é muito exaustivo. E muitas vezes, por ser exaustivo, a gente não quer fazer. Ah, não, muito cansativo, eu não vou conseguir mesmo. Realmente, se você não aplicar, você não vai conseguir mesmo. Mas se você encarar, eu vou entrar nesse processo porque vai ser a minha última vez. Como se fosse, essa é a minha vaga. Então, vale a pena demandar o seu tempo para aplicar, por mais cansativo que seja. Se você encara como só mais uma, a tendência de você desistir e não aplicar é muito maior. Mas se você entender, essa é a minha vaga, você vai ter uma dedicação muito, muito melhor e mais estratégica do que encarar como mais uma vaga que eu vou aplicar e não vou ter retorno. E foi justamente isso que fez com que eu entrasse de cabeça nesse processo seletivo que eu considero exaustivo desde o primeiro momento em que eu cadastrei meu currículo e preenchi ali no site da empresa todas as minhas informações. Mas eu procurei pensar, essa é a minha vaga, e eu cheguei até a 4ª etapa. Eu já tinha aplicado 2 anos anteriores para essa mesma vaga, mas em outro lugar, para essa instituição, mas em outro lugar. Hoje eu tenho a oportunidade de trabalhar na cidade onde eu moro, em Nova Iguaçu, mais perto da minha casa ainda. Mas nas outras vezes eu não tive a dedicação que eu tive dessa vez. E eu acho que isso fez toda a diferença. Então, eu acho que a nossa mentalidade em relação a isso, a nossa expectativa também contribui muito para a nossa dedicação. E aí foi o que fez com que eu chegasse até aqui. Eu tenho certeza que a vaga é minha, é apenas uma vaga. E se a gente encarar, é uma vaga, são 300 não sei quantos profissionais, a gente também desiste, mas não, é a minha vaga. Então, também muda essa mentalidade, a sua expectativa em relação às vagas que você está aplicando. E se você não viu os vídeos das outras etapas, eles já estão aqui, e eu vou deixar como sugestão nesse vídeo também, que é a etapa anterior, como foi o processo e como o ChatGPT me ajudou. E nessa etapa eu precisei da ajuda do chat apenas para alinhar a minha postura no dia de apresentar, tá? Até o próximo vídeo, eu volto aqui para dar notícia para vocês, então aguardem. Tchau!